Dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre o conto A Festa no Mar, da autora Delfina Acosta. E aí a gente vai comparar esse conto com a teoria do Todorov, um autor que se dedica a essa área da literatura. E a gente vai ver se esse conto pode ser classificado como estranho, fantástico ou maravilhoso. Então vamos à análise. Separei aqui 3 tópicos para a gente destacar. Primeiro, a biografia da Delfina Acosta, um resumo do conto, e por fim, a gente vai ver se dá para classificar como fantástico ou não, testando essa hipótese. Bom, essa da foto é a Delfina Acosta. A respeito da biografia dela. Ela nasceu em Assunção, que é a capital do Paraguai, em 1956, então ela tem 63 anos. Ela publica desde o final dos anos 90, só que o trabalho dela ficou bastante restrito ao Paraguai, tanto é que fora do país dela, ela é bem pouco conhecida. Porém, no Paraguai, ela é uma das mais importantes escritoras da literatura contemporânea. Ela escreve contos, poemas, novelas e romances. E aqui na parte de baixo da tela eu separei algumas dessas obras e os prêmios que essas obras levaram. Então, ela tem a coleção de poemas Todas as Vozes Mulher. Com essa coleção, ela ganhou o primeiro prêmio Amigos da Arte. E essa obra está entre as 1000 obras mais visitadas da Biblioteca Virtual de Cervantes, na Espanha. Ela foi membro da Oficina de Poesia Manuel Ortiz Guerreiro. E, no caso, ela apresentou alguns trabalhos em publicações coletivas aí dessa oficina. Ela tem também a coleção de poemas La Cruz del Colibrí. Essa coleção teve o prólogo da poetisa Gladys Carmanhola. Tem também o Romanceiro de Mi Pueblo, que teve o segundo prêmio Federico Garcia Lorca. E, além disso, Querido Mil, com o prêmio Roque Gaona 2004. Então, é uma escritora bastante premiada, tem uma obra relativamente extensa, só que nós conhecemos bem pouco aqui no Brasil, e ela também é bem pouco conhecida fora do país dela. Bom, agora um resumo do conto. De início, a gente tem um personagem chamado Franz Kurtz. Ele é descrito como um poeta triste e ávido de mar. Então, ele é um poeta que ele tem o desejo de ter o contato constante com o mar, só que ele não tem. Bom, nesse local, o governo ele afixou um grande cartaz de mar como uma medida cultural, porque esse lugar do conto, historicamente, ele não tem mar, geograficamente ele não fica perto do mar, só que as pessoas que moram nesse local, elas gostariam muito de morar perto desse mar, ter um contato constante, mas isso não acontece. Então, esse governo criou esse grande cartaz de mar para suprir essa necessidade que as pessoas de lá tinham. Bom, depois disso aparecem poetas contemplando o cartaz. Também é citado que esse cartaz de mar ele se destacava mesmo tendo um cartaz de Coca-Cola ali nas proximidades, que também foi colocado como medida de reconstrução patriótica para esse local, só que esse cartaz de Coca-Cola não conseguia ofuscar o cartaz de mar. As pessoas se interessavam mais por esse cartaz de mar. Bom, os habitantes eles passaram a se reunir na frente desse cartaz, porque como eles não tinham mar, o que eles tinham mais próximo disso era o cartaz, então eles passaram a colocar o cartaz como uma substituição de uma coisa que eles queriam muito, só que eles não tinham na realidade. Depois disso, os habitantes começaram uma festa na frente desse cartaz. Muitas pessoas diferentes compareceram, pessoas que a princípio não têm nada a ver umas com as outras. É interessante também que, no caso, aparece um mascarado aí nessa festa, só que essa máscara é levada pelo vento, e aí nós ficamos sabendo que esse mascarado, na verdade, é o Franz Kurtz, o poeta triste aí do começo, que ele era bastante rabugento com todos, né? Só que ele aproveita bastante a festa, então ele deixa de ser carrancudo momentaneamente nesse momento aí da festa. É citado também que essa festa faz as pessoas esquecerem o passado negativo na
pátria miserável. É assim que é citado aí no conto. Bom, esse baile que tem aí na festa ficou lotado e juntou revolucionários, poetas e o presidente local. Então foi uma festa que atraiu personalidades aí dessa região. Depois disso, acontecem algumas coisas que não dá para a gente classificar como naturais. São coisas que a gente não vê todo dia. Aparece um furacão, do nada, e esse furacão parte o cartaz de mar em dois. E depois disso, acontecem coisas bastante inusitadas. Peixes azuis entram nos vestidos ali, das pessoas ali que estão na festa. Líquens, eles prendem as patas de cavalos e mulas. Líquens basicamente são algas marinhas. É uma coisa que você só encontra no mar mesmo. Coloquei também um trecho aí do poema. Aí no caso é citado que foram... Aliás, não é um poema, é um conto, mas parece bastante um poema. É citado que foram abertas as jaulas dos caracóis mínimos por força dos caranguejos que arrebentam nas frituras das mazorcas. Então, esse trechinho ele evoca bastante essa questão do marítimo. Depois disso, o mar inundou o local. Até é citado que um barco paisagista naufragou. E aí a festa simplesmente continua mesmo com o local inundado por esse mar, que também não é explicado de onde vem. O narrador personagem que tem aí nesse conto, no final ele avaliou essa festa como muito positiva. Basicamente é isso que acontece aí no conto. Agora a gente passa para a teoria do Todorov, para a gente fazer algumas comparações e chegar a algumas conclusões a respeito aí desse conto. Então, a citação que eu separei ela é o seguinte: num mundo que é exatamente o nosso, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis. Ou se trata de uma ilusão dos sentidos, ou então o acontecimento realmente ocorreu. Mas nesse caso, essa realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Então, o que acontece? Aqui o Todorov está explicando essa questão do gênero fantástico e o que acontece, precisa acontecer para que a gente possa fazer essa classificação de alguma obra como sendo do gênero fantástico. Então, basicamente você tem um mundo comum, regido por leis naturais, o mundo em que a gente vive, e aí acontece alguma coisa na história que ela pode ser considerada como sobrenatural, só que no decorrer da história acontece uma hesitação entre acreditar que determinada coisa, determinado acontecimento realmente é sobrenatural, ou seja, não dá para explicar de acordo com as leis naturais, ou então chega-se à conclusão de que, ok, realmente é um acontecimento sobrenatural, só que tem explicações lógicas e racionais. Então, quando tem essa hesitação, você não consegue definir bem se realmente é sobrenatural ou se dá para explicar de acordo com as leis da lógica, da razão, enfim. Quando você tem essa hesitação, é que se dá o gênero fantástico. Basicamente, é isso aí que o trecho tem para falar para a gente. Agora, passando para o que acontece no conto. Eu separei alguns dados aí desse conto que não dá para explicar pelas leis naturais, que são os seguintes. Você tem no caso, os habitantes de um local que não tem mar, e aí eles suprem essa falta que eles têm através de um cartaz. É bem pouco provável que isso aconteça, porque se as pessoas gostam tanto do mar, da praia, enfim, elas poderiam simplesmente viajar para um local que tenha mar, que tenha praia, passar as férias, mas no conto isso não é colocado como possibilidade. Então, isso desafia as leis naturais. Isso já é colocado desde o início como uma coisa absolutamente normal, aceitável, mas a gente sabe que no mundo real, uma pessoa que
gosta bastante do mar e que não mora perto de uma região marítima do litoral, ela pode perfeitamente viajar. Mas os habitantes aí do conto simplesmente não fazem isso. Tem também o furacão que rasgou o cartaz. Mas, a gente pensando pela lógica, pelas leis naturais, enfim, se um furacão, qualquer furacão que fosse, ele chegasse, enfim, até alguma localidade, ele ia destruir tudo o que existia ali, ia levar as pessoas junto, enfim, ia devastar completamente o local. Só que esse furacão, ele apenas rasga o cartaz, e ele não destrói nada e não mata ninguém. Também é uma coisa que não dá para a gente explicar pelas leis naturais. Tem também o mar que inundou o local, só que desde o começo é explicado que essa região aí do conto, que as pessoas vivem, está longe do mar. Não tem mar em volta dessa região. Só que no final do conto, o mar simplesmente inunda o local. Também é uma coisa que não dá para a gente explicar de acordo com a lógica. E depois que ocorre essa inundação, a festa continua mesmo assim, mesmo a vila estando debaixo d'água. Também é uma coisa que não dá para a gente explicar de acordo com a lógica. Então, o que a gente conclui? Não há no conto explicação lógica para os fatos sobrenaturais. Aqui, essas coisas que aconteceram, a gente está chamando de sobrenaturais por conta de não dá para a gente explicar pela lógica, pela razão, pela ciência, enfim. E esse conto, ele não hesita, ele afirma que as coisas realmente ocorreram e você não fique em dúvida se é uma coisa sobrenatural ou se é uma coisa estranha, mas dá para você explicar através de algum conhecimento que já exista. Ok. Agora a gente tem uma outra citação aqui do Todorov para a gente fazer a comparação, e aí a gente vai chegar mais perto de uma definição de ser fantástico ou não. Então a gente tem aqui, vimos que o fantástico não dura mais que o tempo de uma vacilação comum ao leitor e ao personagem, que devem decidir se o que percebem provém ou não da realidade, tal como existe para a opinião corrente. Ao finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver feito, toma entretanto uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero, o estranho. Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir novas leis da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso. Então, esse trecho sintetiza o que foi explicado agora há pouco. No caso, se tem essa hesitação entre ou é sobrenatural, a gente tem certeza, e tem hesitação entre é um acontecimento estranho, mas tem uma explicação. Se tem essa hesitação e você não pode afirmar nenhuma coisa nem outra, você tem o gênero fantástico. Vamos ver se o conto ele tem esse fenômeno que a gente está discutindo aqui. Então, se no caso esse conto fosse do gênero estranho, haveria explicações lógicas para aquelas coisas sobrenaturais, por exemplo, o furacão que não destrói nada, a festa debaixo d'água, enfim. Só que o conto ele não apresenta explicações para esses elementos sobrenaturais. Então a gente já exclui esse conto como sendo do gênero estranho. No caso, se fosse do gênero fantástico, teria uma hesitação sobre se o sobrenatural poderia ser explicado por leis naturais ou não. Só que não tem hesitação. No conto, a gente vê que, no caso, o narrador diz que as coisas acontecem e ele tem total certeza de que o mar realmente inundou o local. Em nenhum momento ele questiona se aquilo é sobrenatural, se tem explicação, enfim. Você não tem essa hesitação, então também não dá para a gente classificar como o fantástico. Já no gênero maravilhoso, existe a certeza de que o sobrenatural não é explicado por leis naturais. No caso, existe essa certeza, porque o conto ele não apresenta nenhuma explicação lógica para as coisas sobrenaturais que aconteceram. Por conta disso,
a gente pode classificar esse conto como pertencente ao gênero maravilhoso. A respeito do gênero maravilhoso, o Todorov tem mais algumas considerações, e aí no caso eu separei essa citação aqui para a gente. No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não provocam nenhuma reação particular nem nos personagens, nem no leitor implícito. É justamente isso que acontece aí no conto. A característica do maravilhoso não é uma atitude para os acontecimentos relatados, a não ser a natureza mesma desses acontecimentos. Agora, passando para o conto, relacionando com esse trecho, a gente percebe que esses dados do conto, né, essas coisas sobrenaturais, que a gente percebeu que não dá para explicar por leis naturais, elas aparecem aí no conto como se elas fizessem parte do cotidiano de qualquer um. Como se fosse muito normal as pessoas fazerem uma festa na frente de um cartaz, como se fosse muito normal pessoas que gostam tanto de mar não viajarem para uma região do litoral, e como se fosse muito normal também você ter uma festa debaixo d'água. Você até tem notícia de festas que ocorrem à beira-mar, isso é perfeitamente possível. Dá para fazer festa na piscina também. Enfim, mas do jeito que é colocado no conto, são coisas que são elementos que fogem de uma explicação racional. E o conto ele também não oferece nenhuma explicação lógica para as coisas que estão acontecendo ali. No caso, eu coloquei aqui um exemplo que não é questionado se a natureza desses acontecimentos se deve à possessão de uma entidade sobrenatural ou drogas alucinógenas nos reservatórios de água. Então, para essas coisas que a gente identificou aqui como sobrenaturais, uma explicação lógica e razoável para isso poderiam ser drogas que causam alucinações, que tivessem sido colocadas nos reservatórios de água ali do local e fizessem as pessoas verem coisas que não estavam acontecendo na verdade. Seria uma explicação lógica. Aí, no caso, poderia ser afirmado também que essas coisas estranhas que aconteceram foram por causa de alguma entidade sobrenatural. Então, se você tivesse uma dúvida sobre uma entidade sobrenatural ou algum elemento explicável, como essas drogas de alucinação, você teria o Fantástico, né? Se tivesse essa explicação explícita no texto de que eram, por exemplo, essas drogas de alucinação, você teria um conto pertencente ao gênero estranho. Só que nada disso acontece também. A gente está só cogitando as possibilidades. Então, relembrando essas coisas sobrenaturais, sem explicação, que aconteceram. Os habitantes de um local que não tem mar, eles supriram essa falta através de um cartaz, uma coisa bastante improvável. Apareceu um furacão, sem nenhuma explicação, do nada mesmo, que apenas rasgou o cartaz e não destruiu esse local em que estava acontecendo a festa. Também o mar inundou o local, só que essa região já foi explicado desde o começo que ela está longe do mar. Se fosse em uma região do litoral, litorânea, à beira-mar, enfim, né, até daria para a gente explicar isso de acordo com a racionalidade. Mas como isso não acontece, então fica uma coisa realmente sem explicação. E também a festa continua mesmo com o local embaixo d'água. Então, todos esses dados aqui que a gente separou, que não dá para a gente explicar, e são tidos como naturais no conto, eles permitem a gente classificar esse conto aí da Delfina como pertencente ao gênero maravilhoso, de acordo com a teoria aí do Todorov. Lembrando que, dependendo do autor que você utiliza como referência, você vai ter conclusões diferentes e que essa conclusão aqui não é uma coisa definitiva. Você pegando outros autores e outras pessoas analisando, você vai chegar a conclusões diferentes. Bom, por fim, aqui estão as referências aqui que eu coloquei a respeito aí desse vídeo. Então, caso você queira saber mais, se aprofundar em algum desses conceitos,
basta você dar um pause aqui na tela, né? Você pausa o vídeo, e aí você pode anotar as informações que você queira e ir atrás para se aprofundar mais sobre o conto, sobre a teoria ou qualquer outro assunto aí relacionado. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre o conto A Era Delfina. Muito obrigado por assistir.